Meus amigos, uma boa noite a todos e todas. Muito uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Jesus. E estamos em dezembro, né? Se aproxima uma data que é muito importante, sobretudo para nós cristãos, e é como se a gente já sentisse assim, esse clima, essa brandura no ar, essa fraternidade, não é? Pelo simples fato de que pela lembrança de Jesus, perpassando o maior número de corações. Então é como que nos sentimos mais leves, mais confiantes. E até por essa proximidade, pensamos hoje em comentar, em falar, em refletir um pouco sobre o Natal. Né? Mas para além da comemoração, para além da data comercial, pensamos hoje em falar sobre o Natal com um significado um pouco mais profundo do que do que essa data comercial, do que essa época de presentes. E quem vai nos auxiliar hoje nesse processo de reflexão é o benfeitor Humberto de Campos, irmão X, lá no livro, uma mensagem muito interessante que ele tem lá no livro Pontos e Contos, no capítulo 37. O Humberto de Campos vai falar que é uma abordagem que ele traz sobre o Natal que nem é dele. É uma espécie de palestra que ele ouviu em planos mais elevados, né? Um espírito que vem de planos mais elevados, desdobrar para eles um significado todo especial do Natal. Então, por isso que a mensagem chama-se Natal Simbólico, que é o título da nossa conversa de hoje. Então, vai nos trazer esse espírito de luz, né, esse benfeitor, uma maneira diferente de nós encararmos o Natal. E eu falo aqui que todo o Evangelho, nós vamos passar a ver o Evangelho, todas as passagens, todos os personagens, símbolos, gestos, por mais singelos que sejam, nós vamos passar a ver não mais como uma narrativa histórica, não mais como um fato histórico, um acontecimento que se deu em uma determinada época, não é? Há 2000 anos atrás, em uma determinada região ali do Oriente Médio, com um determinado grupo de pessoas que estavam ali. Não mais esse acontecimento histórico apenas, mas um acontecimento que se repete e que acontece hoje, agora, dentro de cada um de nós. Então nós encontraremos profundidade ainda maior nessas lições, porque o Evangelho para de ser um simples fato que acontece externamente no mundo exterior e passa a ser algo que acontece dentro de mim. Então o Evangelho passa a ter vida na minha vida. E todos esses acontecimentos e todos esses personagens eu vou encontrar dentro de mim. Inclusive o próprio Cristo, simbolizando aí esse potencial divino que há dentro de mim, que há dentro de cada um de nós e que certamente desenvolveremos um dia. Mas todos os outros personagens eu posso identificar dentro de mim. Então, eu identifico um Simão Pedro dentro de mim, simbolizando a minha impaciência, a minha reatividade. Então, quando eu vejo diálogos no Evangelho de Jesus e Simão Pedro, é Jesus com a minha impaciência. Guarda tua espada, Pedro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Percebam, eu consigo identificar dentro de mim um Saulo de Tarso como a minha intolerância com o próximo, como a minha intransigência com o próximo. Eu consigo identificar dentro de mim um João Evangelista, por exemplo, né, que era o mais jovem entre os apóstolos, ele juntamente com seu irmão, Tiago Maior, mas com todo aquele ímpeto da juventude que há dentro de mim, aquela força jovem que muitas vezes até passa um pouquinho da medida, não é? Às vezes até passa um pouquinho do ponto, como da vez que João sugere fazer com que caísse fogo sobre os samaritanos, porque não quiseram recebê-los. Então percebam, todos esses personagens vivem dentro de mim, Maria Madalena e tantos outros personagens. Então essa é a perspectiva que iremos olhar para o Natal hoje, mas o convite fica para que olhemos para todo o Evangelho a partir de hoje. Então, quem vai nos conduzir pela reflexão é a mensagem do Humberto de Campos, e ele começa falando assim: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Então,
Vamos olhar agora para o Natal de Jesus no mundo, mas não apenas como o nascimento de Jesus, o nosso Mestre, nesse planeta, como um fato que aconteceu, mas como esse nascimento no nosso mundo interior. Porque se formos fazer uma comparação, cada um de nós é um universo, é um mundo, é único. E nós temos, né, de maneira similar ao nosso planeta, nós temos florestas de sentimentos que precisamos educar. Nós temos oceanos de paixões, de potencialidades, de forças que precisamos trabalhar. Nós temos também várias tribos de pensamentos que às vezes se conversam, às vezes não se dialogam, que nós precisamos também transformar. Então percebam, cada um de nós é um mundo. Essa é a leitura que inaugura o Evangelho dentro de nós. Porque nós entendemos que o Natal de Jesus, ele é dentro de mim. Ele é dentro de mim. E às vezes a gente gasta tanto tempo procurando e viaja e vai nos templos e viaja a outras cidades e troca de centro espírita e faz tantas coisas externamente quanto na verdade, vai dizer Santo Agostinho, em toda parte te procurei, em todo lugar te busquei e esse tempo inteiro estavas aqui dentro. Então, esse mundo interior de cada um de nós é onde o Cristo precisa nascer. Esse é o tom da mensagem que nos traz Humberto de Campos. E é loucura esperar um mundo regenerado, esperar um planeta transformado, sem a transformação interior de cada um de nós. Percebam, essa nova geração que vai reportar Kardec, que não é uma coisa que Kardec inventa, porque o próprio apóstolo Paulo já vai falar sobre essa nova geração, essa geração regenerada, não diz respeito nenhum à idade física. Nova geração não guarda relação com a idade do corpo físico, e sim vai falar sobre aqueles espíritos que se transformam, aqueles espíritos que se regeneram, que se modificam pelo Evangelho de Jesus. E para isso a idade não importa, sempre é tempo de se transformar, sempre é tempo de se renovar. Seria insensato e até injusto pensar que a nova geração que irá transformar o planeta são as crianças e os jovens que estão nascendo. Porque eu posso ser jovem, mas eu posso também estar na velhice, na madureza, e me regenerar e me transformar. Percebam, não há relação entre idade e transformação. Então, quando eu entendo isso, eu vou perceber que o melhor presente, o melhor auxílio que eu posso dar para Jesus chama-se eu mesmo. O eu transformado. A melhor colaboração que vocês podem dar para Jesus na transformação do mundo chama-se você mesmo renovado, transformado pelo Evangelho. Então, queremos ajudar Jesus? Comecemos nos transformando e renovando. Percebam, as obras exteriores, os prédios de tijolo, de pedra, o tempo leva, se modificam. Mas aquilo que a gente constrói dentro de cada um de nós, isso a gente leva para sempre, é eterno. Então, percebam que em tudo há uma beleza na leitura do Evangelho. E segue aqui o benfeitor falando assim: verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Então, quando Jesus está para nascer, nós sabemos que estava numa época de recenseamento. Então, José está se dirigindo, né, a Belém, sua cidade natal, ali na região da Judéia, para fazer o recenseamento. Mas esse é o acontecimento externo, o fato histórico que aconteceu. Mas o que significa dentro de cada um de nós? Que o Cristo se prepara para nascer dentro de cada um de nós quando nós estamos passando por um recenseamento interno. Quando estamos nos questionando, aqueles valores que achávamos que eram importantes, que começamos a nos perguntar, mas será que é isso mesmo? Será que é isso que eu quero para a minha vida? Qual que é o meu sentido aqui na Terra? O que eu preciso fazer? E é assim com tantos outros personagens. Então vamos lembrar também que Saulo, né? Paulo de Tarso, na época ainda Saulo,
quando estava a caminho de Damasco, vem andando naquele deserto, passando por um recenseamento, e ele vem lembrando a sua juventude, ali perto dos 30 anos, ele que sempre ansiou pela paz, ele que sempre ansiou por cumprir os seus desígnios diante de Deus, e ele vem pensando e rememorando o seu passado, e lembrando que ele já tinha tudo aquilo que muitas vezes nós buscamos até hoje, já tinha fortuna, já tinha uma noiva bonita, já tinha o prestígio político, já tinha o prestígio ali junto ao Sinédrio, tudo aquilo que muitas vezes nós passamos a vida buscando, Paulo já tinha. No entanto, ele não tinha aquilo que ele mais queria, que era aquela completude, aquela paz interior. E é um fato curioso que essa paz que ele buscava, ele encontra naqueles homens e mulheres simples que seguiam o carpinteiro Nazareno. E ele fica se perguntando, mas por quê? Mas como? Eu tendo tudo que eu tenho, não tenho aquilo que eu mais quero. E eles, não tendo nada, têm tudo aquilo que eu quero. Então ele passava por um recenseamento. Ele passava por uma reflexão de valores. Maria Madalena, que também vivia uma vida de prazeres, uma vida de adornos, porque ela era adornada, né? Ali, ela era bajulada, ali, recebida por muitos poderosos e ricos. No entanto, não tinha uma saciedade da alma. Faltava algo para completar. E ela ouve falar naquele homem simples, se abre para os seus ensinamentos, aquele homem que promete uma vida verdadeira, a água que fará com que não voltemos a ter sede. Então, também conosco, quando estamos passando por aquele momento de repensar a vida, de repensar as escolhas, de repensar o sentido daquilo que o mundo requer de nós, é nesse momento que Jesus se prepara para nascer no nosso coração. Porém, vocês se recordam de que não havia lugar para o Senhor. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Então, Maria e José, quando procuram uma hospedagem, não há lugar. Encontram uma manjedoura no fundo ali. E o que significa dentro de mim? Significa que há muito tempo, o Cristo quer nos amparar. Há muito tempo Ele quer nascer dentro de mim, Ele quer tocar o meu coração, tocar o meu espírito. Mas não há espaço para Ele, muitas vezes. Né? O corre-corre do dia a dia, muitas vezes a gente vai lembrar até da parábola do semeador, sendo a semente que cai no terreno espinhoso, porque até germina aquela vontade, mas a matéria, o corre-corre do dia a dia, os meus compromissos, são como esses espinhos que sufocam essa semente divina que tenta nascer dentro de mim. Espinhos esses que eu escolho cultivar, eu escolho plantar, porque se nasceram espinhos no terreno do meu coração, é porque o terreno já estava fértil. Porque o espinho também é uma planta. Porém, eu escolho a semente que eu planto no meu coração. Então, esses espinhos são escolhas nossas. Como são escolhas nossas? Porque se eu vivo para a matéria, se eu vivo apenas para essa vida aqui agora, eu estou plantando desilusão. Eu estou plantando tristeza. Eu estou plantando decepção. Então, percebam, e quando a gente encontra espaço para Jesus, é uma manjedoura lá no cantinho. Ou seja, quando eu finalmente me abro para Jesus nascer, eu separo um dia da semana, assim, ó, no sábado à noite eu vou no Caminheiros da Luz e é isso. O resto da minha vida não, eu tenho compromissos. Então eu encontro uma pequena manjedoura para Jesus. É uma pequena parte da minha semana eu dedico a me estudar, dedico a cultivar esses ensinamentos. O resto do dia não. E a gente se esquece que a proposta de Jesus é uma proposta de vida integral. Não há divisão. Deus não dá bênçãos limitadas ou menores, né? Não dá medida nas bênçãos aos espíritos. Quem determina a medida somos nós. Então, se nós chegamos no rio de bênçãos divinas com um copinho desse tamanho, eu consigo pegar só um pouquinho da água. Embora o rio de bênçãos estejam todo ali, à minha disposição. Agora, se eu vou com uma bacia maior, eu pego mais água. Então, quem determina o tanto que eu vou colher de bênçãos, de realizações, de progresso, sou eu mesmo. Dependendo do meu esforço, da minha boa vontade, do meu trabalho em me transformar. Então, a proposta de Jesus é nascer
dentro de cada um de nós, e nós dedicamos para ele um pequeno espaço, um dia na semana, né? Então, percebam a beleza de ler o Evangelho como algo que acontece dentro de mim e repensar essas escolhas. E seguimos o texto. Surge o infante celestial dentro da noite. Então, Jesus nasceu à noite. Ele poderia ter nascido de dia, mas ele nasceu à noite. Por quê? E vai nos trazer Humberto de Campos, porque é na sombra da nossa inquietação, é na sombra das nossas desilusões, dos momentos de dor e de escuridão, que nós nos voltamos, ou voltamos a nossa atenção para Jesus. É quando estamos sofrendo, na escuridão, nos sentindo abandonados. E vamos lembrar também do Sermão do Monte, isso está lá no capítulo 11 do livro Boa Nova, quando Jesus está conversando com Levi que queria desprezar os pequeninos, os pobres, porque ele queria quem? A ajuda dos poderosos para construir o reino de Jesus. E o Cristo vai falar justamente, Levi, os poderosos da terra, os ricos, os que estão bem de vida material, esses não se voltam para as coisas de Deus porque estão bem, estão felizes, estão satisfeitos com a vida que levam. É justamente os sofredores, os desiludidos da matéria, aqueles que não encontraram o conforto e a consolação na matéria, que são esses terrenos férteis, cujas sementes do Evangelho germinarão. E com todos nós é assim, percebam? Muitas vezes, quando a gente está bem, quando a gente está ali tranquilo, não tem nenhum problema para resolver, a gente esquece de Jesus, esquece dessa transformação, esquece desse convite à renovação. Agora, quando a coisa aperta, a gente lembra. Na véspera da prova, a gente lembra. Quando vai viajar, a gente lembra. Na cirurgia que tem que fazer, a gente lembra. Então, é nessa noite, nessa preocupação, nessa aflição que nasce Jesus no nosso coração. Que a gente se volta para essa luz de Jesus. Percebam que bonito. Até nisso tem um ensinamento de Jesus. E então, a estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. A estrela que guia, que ilumina o céu quando nasce Jesus. O que significa dentro de cada um de nós? Então, no meio dessa noite de aflições, de ignorância, dessas paixões mundanas, a gente se volta para Jesus e uma estrela nasce. Quando a gente conhece o Cristo, essa luz se acende no nosso íntimo. Uma luz que ofusca a escuridão que a gente está sentindo. Ou seja, que ofusca o nosso passado, que ofusca a nossa vida pretérita. Como quem diz assim, o passado acabou. O passado ficou, eu não posso mais voltar lá e mudar nada. Ele passou. Não se fixe mais nisso. Imagina se Saulo de Tarso se fixasse no passado. O que ele ia poder fazer com Jesus? Se Maria Madalena se fixa no passado, o que ela poderia fazer com Jesus? Então, essa estrela que anuncia, o passado passou. Ao mesmo tempo que ofusca o passado, ela ilumina o caminho, ou seja, ilumina o presente. Então, ofusca o passado e eu começo a ver o meu entorno, onde eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu preciso mudar em mim, iluminando e, o mais importante, aponta o caminho, orienta a direção que a partir de agora eu devo seguir. Então percebam, essa estrela de esperança que desponta na nossa mente quando a gente se abre para Jesus, ofusca o passado já era, você não volta mais lá. Ilumina o presente, te faz olhar para si mesmo e para o seu entorno e aponta aonde é que a partir de agora você deve caminhar. E segue aqui o benfeitor. Cantam os anjos e a visita inesperada dos magos aparece. Então, o que significam esses anjos cantando? Aqueles espíritos que nos acompanham, aqueles benfeitores espirituais, espíritos familiares, que talvez nos acompanham há séculos, há milênios, lutando, orientando, insistindo em uma transformação, quando percebem que nós, finalmente, estamos abrindo o nosso coração para Jesus, estamos finalmente aproximando o nosso coração do coração de Jesus, eles comemoram muito. Eles festejam e cantam de júbilo.
Porque há quanto tempo o Cristo tem esperado pacientemente a nossa conversão? Há quanto tempo esses benfeitores espirituais que nos acompanham têm trabalhado na nossa conversão? Então, quando ela acontece, quando a gente se abre para Jesus, eles comemoram, eles cantam, eles abençoam a nossa caminhada. E a visita dos magos. Ao mesmo tempo, quando a gente começa essa transformação, começa esse processo, o mundo vem nos visitar, o mundo vem nos observar. E as pessoas vão começar a olhar para você e falar, mas o que será que mudou? Ele está diferente? Ele não era assim? O que será que está acontecendo? Que ele antes pautava a vida dele sobre esses valores e agora mudou. Que ele antes tinha essas opiniões e agora mudou. Então, é essa nuvem de testemunhas que vem nos observar, encarnados e desencarnados. É o que vai reportar Paulo, o apóstolo. Estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. E muitos desses, infelizmente, não terão acesso ao Evangelho. Não lerão o Livro dos Espíritos, não lerão o Evangelho segundo o Espiritismo. Para esses, o único Evangelho que eles irão ler é observar a sua conduta, que segue Jesus. Então, essa visita que o mundo nos faz quando começamos esse processo de transformação. E segue o benfeitor aqui. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequeno emissário. Então, a ignorância, o orgulho, a inveja, que tanto nos governou durante séculos, começa internamente a se mobilizar para matar essa ideia nascente. Para não perder esse controle que tinha sobre nós, essa reatividade. Então, por isso mesmo dirá Jesus, eu não vim para trazer a paz, vim trazer a divisão, porque internamente começa essa batalha, esse combate, não mais contra o outro, porque o combate nunca foi contra o outro, mas, como vai falar Paulo mais uma vez, o bom combate, aquele combate interno, com o seu orgulho, com a sua vaidade, você passa a ter que enfrentar essa multidão de sentimentos que vão ser contrários no primeiro momento a essa ideia nascente. Exemplo do Evangelho, porque Zaqueu, quando quis ver Jesus, tinha uma multidão que impedia. Porque a mulher com hemorragia, quando quis se aproximar de Jesus, uma multidão a impedia. O cego de Jericó, quando quis se aproximar de Jesus, uma multidão estava impedindo. Então, essa luta interna que vai acontecer. Você vai ter sempre vai acontecer alguma coisa, vai ter uma desculpa para não vir para o centro, vai ter um compromisso, vai ter aquele cansaço. Essa multidão de sentimentos que vão ser contrários a essa ideia nascente, vai trabalhar e vai se mobilizar para matar essa ideia. Sejamos firmes nesse sentido. Seguimos. Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré e trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria. Então Jesus, quando nasce, passa toda a sua infância e juventude em Nazaré, com a sua família, naquela casa simples, mas não fica à toa, não. Ele vem trabalhar, como quem quer dizer o seguinte, olha, toda grande realização, toda grande missão tem que começar aonde? No lar, entre os seus. Você não vai ser capaz de pacificar uma humanidade inteira se não conseguir pacificar entre quatro paredes. Você não vai ser capaz de servir o mundo se não conseguir servir aqueles poucos ao seu redor, porque não se enganem, não estão ali por acaso. Se estão juntos, há um motivo de ser, há um propósito. Por isso também dirá a Madre Teresa de Calcutá, você quer salvar o mundo? Quer ajudar o mundo? Então vá para casa e ame sua família. Porque você estará salvando o mundo. E outro detalhe, o governador espiritual da Terra, o Cristo planetário, quando vem à Terra, trabalha na carpintaria. Como a quem quer dizer, em toda realização
não abramos mão do esforço pessoal. Mesmo Cristo trabalhou. Não é Deus que vai sozinho arquitetar a minha salvação. É preciso o meu esforço. É uma parceria que a gente faz com Ele. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É uma parceria criatura-criador. Nós fazemos o nosso esforço, a nossa parte, e Ele certamente proverá tudo aquilo que a gente precisa para alcançar esse objetivo. E encaminhando aqui para o nosso final, mais tarde, o menino celeste surpreende os velhos doutores da lei. Então, Jesus, criança, lá no templo, conversando com os doutores da lei, surpreendendo eles, como a quem quer dizer o seguinte: o que representa esses doutores da lei? Quando o pensamento cristão nasce, ele entra em choque com tudo aquilo que a gente vinha cultivando. Todas aquelas antigas convenções se chocam com a ideia cristã nascente. Porque riqueza e pobreza, a gente passa a ver por um novo prisma. Prazer e sofrimento, obediência, mordomia, filosofia. Ou seja, eu começo a questionar esses antigos valores, esses antigos padrões, até porque eu enxergo por um novo prisma. O que é riqueza? Né? O sofrimento, que antes eu via como algo que eu deveria rechaçar, me lamentar, hoje eu vejo como uma oportunidade de aprendizado. A pobreza, a necessidade, que eu via como algo para me lamentar, eu vejo como o quê? Oportunidade de aprendizado. Então, esses valores que a gente cultivava passam a ser vistos com outros olhos. Né? Porque o que é riqueza e pobreza? E aí eu lembro do Chico Xavier, né? O pai que perdeu o filho por um acidente e procura o Chico Xavier em busca de uma psicografia do filho. E o Chico, daquele jeitinho dele, falando: ô meu filho, não é assim que funciona. Eu não coordeno nada. Eu sou um mero instrumento. Não sou eu que decido quem vai vir psicografar. São os espíritos. Então eu não posso te ajudar. E o homem fala assim: Chico, você não está entendendo. Eu pago a quantia que você quiser. Eu tenho muito dinheiro. Eu te dou um cheque em branco aqui agora, mas pelo amor de Deus me ajuda. E o Chico conversa ali com ele. O homem vai embora meio decepcionado. E aí vem um outro trabalhador e fala assim: Chico, você não sabe, esse homem é um dos homens mais ricos do Brasil e estava aqui com você. E aí o Chico fala assim: meu filho, ele não é rico não, ele é pobre. Mas ele é tão pobre, que ele só tem dinheiro. Então, todos esses valores que antes a gente via como meta, como fundamental, a gente entende de maneira diferente. Então, trava-se dentro do nosso mundo individual uma grande batalha. Essa é a batalha interna, não mais contra o outro, mas dentro de si. Então, vai terminar aqui o benfeitor falando o seguinte: aqui termino minhas humildes lembranças de Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho do Nosso Senhor não é livro para museu, mas é um roteiro palpitante da vida. Então, o Natal de Jesus não é um conto, uma história que se passa há muito tempo lá distante com aquelas pessoas. É algo que acontece agora, nesse instante, dentro de cada um de nós. Que nós possamos, nesse Natal, assim como todos os dias, observar o seu Evangelho e que Jesus nasça dentro de cada um de nós e cresça dentro de cada um de nós, para que nós possamos cumprir aquilo que Ele espera de cada um no mundo. Um Feliz Natal a todos vocês, uma boa noite, grato pela atenção de todos, que Jesus ilumine o caminho de cada um aqui. Boa noite a todos.